Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô meio perdida aqui. Primeira vez que eu faço uma live aqui no Insta. Me digam se tá bom o som, se tá ok, se tá tudo bem, se vocês estão me vendo bem, se a luz tá muito estourada. Se tiver alguém comigo aí, já me dá um feedback. Olá, tudo bem? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo legal aqui? Porque, ó, primeira vez que eu ligo isso aqui pra fazer live aqui. Eu já fui convidada em outros canais, mas é a primeira vez que eu faço aqui. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? O som tá bom? O som tá legal? Thaís, Laís, um beijo. Cadê? Obrigada, gente. Gente, olha, eu sou meio cegueta, eu tô com uma lente assim meio potente. Se eu ler o nome errado, vocês me falam. Adir, tudo bem? Adir, meu aluno. Um beijo, gente. Tá sim? Tá tudo bem? Botei microfone, botei tudo aqui, porque o assunto é longo, tem muita coisa para falar hoje aqui. A gente está iniciando, né, o Color Project, quarentena Color Project. Não sei como é que tá a quarentena de vocês aí, não sei onde é que vocês moram, se já tá melhor, mas aqui na Baixada, só quinta-feira que vai começar a abrir as coisas, eu ainda tô em quarentena. Tudo bem, gente? Lívia, Simone, Visagismo, FS Visagismo, não sei. Tudo bom? Oi! Gente, assim, eu tava com muita vontade de fazer esse evento. Desde que entrou a quarentena, gente, assim, eu sou hiperativa, eu sou uma pessoa que eu preciso estar fazendo alguma coisa, senão eu fico muito entediada mesmo, assim. E eu já sou meio caseira, porque meu trabalho é online, eu tenho curso online, então eu já, de modo geral, eu já fico em casa. Mas para espairecer, sabe, tomar um café, vai no shopping, né, vai fazer alguma coisa, vai viajar. E com a quarentena eu fiquei fechada aqui, gente, então assim, eu precisava realmente fazer alguma coisa. Então eu estudei, comecei a estudar muito, ainda mais, além do que eu já estudo, eu comecei a estudar mais. E aí eu fiquei realmente, assim, eu tô revendo o color lifting, eu tô criando novos projetos. Gente, deixa eu ver. Pouco a câmera. Como é que é? Abaixa um pouco a câmera para mostrar menos o teto. Gente, se eu baixar a câmera aqui, o trem cai, gente. O trem cai. Melhorou um pouquinho? Melhorou, me fala, porque aqui o negócio tá meio assim, sabe? É um trem meio... Então, assim, eu comecei a estudar muito, né? Tô sempre, dentro do meu trabalho, eu tô sempre me atualizando demais. Eu acho que é muito importante para um consultor de cores, não só para minha profissão, eu acho que em qualquer área, em qualquer profissão, a gente precisa realmente tá se atualizando, tá buscando novos conhecimentos, tá sempre procurando conhecer ainda mais daquilo que você faz. Assim, o meu objetivo de vida é alcançar a maestria na minha profissão. Eu acho que isso leva anos, não é uma coisa do dia para a noite, mas eu acho que a gente tem que tentar, a gente tem que fazer, a gente não pode ficar parado, achando, sabe, senão a gente fica ultrapassado, fica desatualizado. Então eu tô sempre me atualizando muito. E aí no final, né, já tem aí 3 meses de quarentena, eu olhei e falei, gente, eu tô com um universo de informação, de coisas novas, de novas visões, né, dentro das cores, porque eu estudo muito nessa área. E aí eu falei, não, eu vou fazer o Color Project, que assim eu, né, sento para poder até organizar meu pensamento, didatizar aqui e compartilhar, que eu acho que tem muita coisa legal pra gente ver. Então, essa semana vai começar hoje o Color Project. Essa primeira semana a gente vai falar sobre o método sazonal, pele quente, pele fria, pele neutra. Eu tenho recebido muita mensagem. Ai, Tamara, fala um pouquinho de pele neutra. Eu tenho visto um monte de gente falando, né, sobre pele neutra e você não fala de pele neutra, então o que é isso e tal. Então eu resolvi falar sobre isso e vou falar também sobre o mercado da coloração pessoal no Brasil e no mundo, que eu tenho estudado também, pesquisado, e vou dar uma atualizada para todo mundo, que eu acho que vai ser bem legal. E na próxima semana eu vou falar sobre as 4 estações, né? Na terça-feira que vem eu vou falar sobre a cartela de inverno, na outra de outono, primavera e verão, vou fazer as 4. E na última semana eu programei falar um pouco sobre as cores mesmo, psicologia das cores, o que cada cor representa, ou como é que a gente faz para usar para transmitir uma mensagem correta por meio das cores, até mesmo para cura emocional. Então eu separei, são estudos meus bem atuais, que eu vou estar compartilhando com vocês. Então assim, gente, eu vou apresentar um pouquinho do que eu trouxe, e aí depois eu vou abrir aqui, vocês vão me ensinar como é que faz, tá? Aí eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas, para a gente poder estar batendo um papo aqui sobre as cores. Então eu pretendo não me estender demais para poder conseguir gravar aqui,
Vamos ver, hein? Primeira vez. Mas a gente vai tocar. Então, assim, primeira coisa, eu quero falar um pouquinho sobre o método sazonal. Vocês sabem que eu trabalho com Color Lifting, né? Eu tenho a empresa Color Lifting, já com 300 alunas formadas, aí não só no Brasil, como hoje a gente já está em 9 países diferentes, é muito bom. E aí as pessoas me perguntam muito, eu estou sempre postando sobre cores, e assim, poxa vida, né? O que é isso? Como é que faz para descobrir a cartela? O que é esse método sazonal? Às vezes eu recebo assim, Tamara, mas isso aí funciona mesmo, não é besteira, né? Não é bobagem, né? Você não pode usar qualquer cor. Eu sou uma pessoa muito... eu sou muito antenada, assim, eu sou muito criativa, eu gosto de cada dia, o que me dá na telha eu visto e tal. Então qual que é o fundamento disso tudo? Então eu trouxe essa primeira aula para a gente entender o que é o método sazonal. Então, gente, assim, eu não trouxe slide nem nada, vocês já viram aqui, né? Nós vamos abrir e falar. Eu trouxe só as cartelas para poder estar mostrando e vocês entenderem, tá? O que é o método. Mas, assim, vai ser uma aula um pouco mais teórica aqui para vocês entenderem um pouco os fundamentos do método sazonal. Então, assim, primeira coisa, gente, quando a gente fala em método sazonal, a gente está falando nas nossas cores pessoais. A gente está falando em identificar quais são as suas cores pessoais, que você já nasceu com elas, e encontrar uma cartela de cores ou uma gama de cores que se harmonizem com as suas cores pessoais. Essa ideia, ela começou lá no início do século XX. O Johannes Itten, que era um professor de arte, ele era um artista e ele era um professor de arte da famosa escola Bauhaus da Alemanha. Então, ele foi diretor da Bauhaus entre 1919 e 1923. E ele começou a perceber, com os alunos dele, olha que incrível isso, né? Antes disso, ninguém nunca tinha falado sobre isso. Então, assim, ele começou a perceber que os alunos procuravam, na hora que ia pintar um quadro, eles escolhiam cores que estavam muito parecidas, que eram muito próximas com a sua própria coloração pessoal. Então, uma pessoa muito clarinha procurava cores mais claras para pintar. Uma pessoa mais morena procurava cores mais intensas para pintar. E aí ele começou a perceber que havia uma relação entre as cores que intuitivamente a gente já escolhe e as cores que a gente tem, que a gente já nasceu com elas, né? Com as nossas cores mesmo naturais, de nascença. E aí, Valentina, um beijo, tudo bem? Valentina, quero ver você lá no clube, hein? Nós estamos arrebentando lá no Color Club. Depois a gente conversa. Então, assim, aí ele percebeu que existia essa relação. E ele fez um experimento que ele pediu para os alunos pintarem, assim, cada aluno pintar a paisagem da primavera, do verão, do outono e do inverno. E ele identificou que havia uma escolha de cores predominantes para cada estação. Então, quando você pintava o outono, você usava as cores mais quentes do outono, assim, as cores, né, o amarelo, o marrom, o caramelo, o laranja, né, aquelas cores mais ricas, assim, do outono. Quando ia pintar o verão, pintava com aquelas cores mais do mar, do céu, do coqueiro, né, cores mais frias e mais claras. E aí ele foi percebendo, quando ia fazendo o inverno, né, a gente está falando da escola de Bauhaus na Alemanha, então é aquele inverno bem marcado, as estações bem marcadas, primavera, verão, outono e inverno, que a gente aqui no Brasil mistura tudo, né? A gente aqui tem um verão, tem um invernozinho bem assim, por cima é um outono um pouquinho mais frio. A gente não tem as estações marcadas, mas lá na Europa tem isso muito bem marcado. E aí ele começou a perceber que os alunos repetiam essas cores na hora de criar os seus quadros. Então, foi definido dessa forma a questão das 4 estações, assim, não no sentido de método sazonal. O método sazonal ele só foi criado mais tarde. Mas ele foi o primeiro pesquisador que fez esse experimento de detectar as cores de cada estação e foi o primeiro artista, o primeiro teórico que identificou que a gente intuitivamente já escolhia as melhores cores para a gente. Então, isso começou lá, entre 1919 e 1923, a gente está falando de início do século XX. Depois, mais para cá, lá para os anos 30, anos 50, veio a Suzanne Cagle. Então, a Suzanne Cagle foi a primeira pessoa que realmente pintou uma cartela de cores para a sua cliente. Ela era artista plástica e ela era estilista. E ela tinha um programa na TV que ela falava de moda, de comportamento e tudo mais. E aí, nos anos 50, ela começou a atender, ela começou a desenvolver as cartelas, e já nos anos 80, ela publicou o primeiro livro dela, que chama The Essence of You, a sua essência, né? Onde ela fala sobre o método sazonal.
Então, a Suzanne Cagle, lá na década de 50, 60, foi a primeira pessoa que pegou essas ideias do item. Ela foi influenciada por essas ideias do item, de que a pessoa já naturalmente escolhia suas cores. E aí ela falou assim, ok, então vamos criar um método para a gente identificar a estação de cada mulher, de cada pessoa. Gente, boa tarde, um beijo para todos, viu? Ó, se eu não falar com vocês, se eu errar o nome, gente, vocês me perdoem, porque eu tô com a lente que mistura, embaralha tudo aqui. Eu não tô nem podendo, eu botei um negócio grande aqui para eu ler, senão eu não consigo. Bom, aí assim, ela fez esse trabalho, como ela era artista plástica, ela começou a estudar o ser humano. Então ela identificou 32 tipos de pele, de cor de pele, e aí ela começou a pintar as cartelas de cores. Como ela era estilista, quando a pessoa ia fazer algum vestido com ela, alguma roupa com ela pintava a cartela de cores da pessoa para ver quais eram as cores que mais realçavam e mais se harmonizavam com a pele da pessoa, para poder ela desenvolver a roupa, desenvolver o vestido e tudo mais. E depois ela começou, né, fazendo essa consultoria de imagem, que das bases é realmente o teste de cores. E aí ela lançou esse livro na década de 80, mas o livro era muito difícil, assim. É um livro lindo, porque ela era muito ligada na natureza. Então o livro ele é lindo, assim, do ponto de vista filosófico. Ele é muito bonito porque ela falava assim, olha, o que eu estou sempre aqui repetindo em todas as minhas palestras, a gente já é bonita, a gente já nasceu com as nossas melhores cores, e a gente precisa encontrar, então, a gama de cores que vai realçar a gente. E aí ela lançou, só que era um livro complexo, porque ela identificou, ela colocou 4 tipos de inverno, 4 tipos de verão, de primavera e de outono. Então ela trabalhava com 16 cartelas, né, com 16 tipos, e ela classificava muito baseado na personalidade do cliente. O verão tal, ela não era nem verão puro, verão claro, como a gente conhece. Ela falava do verão dinâmico, né, da primavera, tinha uns nomes, assim, umas qualidades, uns adjetivos que ela dava para cada estação, e aí enquadrava as mulheres não só baseado nas cores, mas também na personalidade. E aí esse método era um pouco complexo e um tanto subjetivo, porque você falar de personalidade é um negócio meio horóscopo, assim, né? Você fala, meu Deus, e agora, né? Eu tenho as características dela, mas eu não pareço com ela fisicamente, então era um pouco difícil. E aí na década de 80... também ali na década de 80, veio o grande livro, surgiu assim, a bíblia da coloração pessoal, que é o Color Me Beautiful, que foi criado pela Carol Jackson. E foi muito interessante, porque o que a Carol Jackson fez? Ela pegou essas ideias da Suzanne Cagle, que tinha lá inverno, não sei das quantas, né? Eu não sei os nomes, gente. Eu não sou assim especialista no método da Suzanne, não. Eu li o livro, estudei um pouco, mas não sei os nomes. Mas ela pegou isso aí tudo, e aí ela diminuiu tudo isso e colocou só assim, existem 4 tipos de cartela, existem 4 tipos de pele, 4 tipos de mulheres, primavera, verão, outono e inverno. Então ela tirou esse monte de detalhe aí, esse monte de coisa que tinha 16 cartelas, tal, passou para 4. E aí, esse livro explodiu na década de 80, explodiu. As mulheres enlouqueceram com esse livro, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E começaram a buscar, eu quero descobrir qual é a minha cartela, minha gama de cores e tal. Até tem um documentário dessa época, até se você achar, se você procurar no YouTube, o Color Me Beautiful, você vai ver, tem um documentário de 1 hora lá, de 50 minutos, onde ela faz o teste, trabalhava toda a parte de consultoria de imagem, é super antiga, uma imagem super, né, antiga. Mas ela realmente ajudou as mulheres a entender com mais facilidade os fundamentos do método sazonal. Então ela falou assim, olha, existem mulheres que se parecem com a paisagem de inverno, com a paisagem de outono, de primavera e de verão. E aí, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, fica um pouco abstrato. Mas, Tamara, como assim parece com a paisagem de inverno, de outono, né? Então, assim, vamos pensar em termos de Europa e Estados Unidos agora. Que se a gente trouxer para o Brasil, a gente não vai conseguir entender. Então vamos lá, quando a gente pensa no inverno europeu, a gente pensa em neve, a gente pensa naquele alto contraste, aquelas árvores envergadas assim, sem folhagem nenhuma, aqueles galhos pretos com aquela coisa, né, com aquela neve branca, aquele céu muito azul refletido, porque, né, reflete na neve e aquilo fica muito intenso. Então a gente vê cores assim dramáticas, existem cores dramáticas nessa imagem que a gente está vendo de inverno.
Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, né, a Suzanne Cagle e a Carol Jackson, pegaram, identificaram as cores que aparecem naturalmente nessa paisagem invernal de Europa, Estados Unidos, que a gente está falando aqui de um negócio bem dramático, e aí transformaram isso numa cartela de cores e falaram, ok, tem mulheres que têm essas características, que tem alto contraste, que tem a pele muito clara igual a da neve, e tem o cabelo muito escuro e o olho muito escuro, igual da árvore retorcida da neve sem galho, e aí fez essa relação. Então, ela começou a fazer essa divisão, né? O outono, pega as cores do outono, lá do outono europeu. Então, você pega lá aquelas cores muito ricas, abóbora, tangerina, mostarda, verde musgo, verde oliva, né? Aquelas cores bem marrom, caramelo, aquelas cores do outono europeu. E aí você pega mulheres que têm essa característica, que tem o cabelo dourado também meio chocolate, que tem os olhos mel, que tem aquela coloração do outono nela mesma. Então, essas cores que a gente vê na paisagem outonal vão ficar bonitas nessas mulheres que têm esse fundo de pele dourado, esse olho mais amarelado, essas características mais quentes, assim, que a gente fala, né? Até é uma coisa curiosa que a Suzanne Cagle, lá no começo, ela não definiu pele quente e pele fria. Ela não trabalhava com o conceito de pele quente e pele fria, acredita? Ela não falava sobre isso. A pele quente e pele fria veio depois, posteriormente, né? A gente teve, nos anos 30, teve o Robert Dorr, que trouxe essa questão da pele quente e pele fria para maquiagem. Foi a primeira vez que foi dividido isso, um batom para pele quente, um batom para pele fria, né? Um batom de cor fria, de cor quente. Mas a Suzanne Cagle, ela nem falava sobre isso. E aí depois foi trazido mais, né, para o público, assim, essa coisa da pele quente, pele fria e tal. E aí a gente dividiu, as 4 estações foram divididas, né, entre estações frias e estações quentes. Então a gente está falando de inverno e verão, cores frias, e outono e primavera, cores quentes. Aí vem aquela pergunta que não quer calar, que eu recebo sempre. Tamara, mas como assim verão é uma estação fria? O verão é um calor danado. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em verão, a gente está pensando... Imagina aí, fecha os olhos aí, imagina uma ilha Maldivas. Imagina uma ilha deserta, né? O que você está vendo predominantemente? Você está vendo aquele mar azul, aquele coqueiro verde, aquele céu azul, vários tons de azul do mar, não é? Então, quando a gente pensa em verão, nesses termos... a gente está pensando em cores frias, não em cores quentes. Embora seja uma estação quente, a gente está pensando em cores frias. A paisagem é composta de cores frias. Então, quando a gente, no método sazonal, fala em pele quente, pele fria, cores quentes e cores frias, a gente está pensando não na temperatura real do corpo ou da cor, a gente está pensando na sensação ótica de calor que ela promove. E aí, você pensa assim, ok, então, verão, cores frias, inverno, cores frias, são as 2 estações de inverno, né, de cores frias, inverno e verão, e depois você tem primavera e outono, que são cores quentes. Então, o outono, aquelas cores ricas e quentes que a gente já falou, e a primavera são cores também quentes, a gente está falando de amarelo, de vermelho, a gente está falando das flores, todas, né, abertas assim, com aqueles botões todos abertos, tudo florescendo, e com muita intensidade, com muita cor, porque a gente está vendo aquele sol em cima das flores abrindo tudo aquilo, aquela grama muito verde, assim, um verde meio queimado, amarelado por causa do sol, né? Então a gente está pensando numa estação quente. E aí, o que acontece? Quando a gente faz esse estudo e descobre, então o método sazonal, ele se baseia nessas 4 estações, ele faz essa relação. Existem 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, e existem 4 tipos de pele que se assemelham a essa estação. Se você pegar uma mulher de inverno e botar numa paisagem de inverno, ela encaixa perfeitamente. Se você pegar uma mulher de outono e botar ela numa paisagem outonal, ela encaixa perfeitamente. Então existem cores, gama de cores relacionados a essas paisagens sazonais que realçam e valorizam a beleza natural da mulher. Gente, é lindo isso, não é isso? Eu acho assim, eu sou apaixonada pelo método sazonal. Então, assim, eu trouxe as cartelinhas aqui, só as 4 básicas para vocês entenderem. Então, vamos lá, ó. Vamos pensar em inverno e verão primeiro, tá? Então, a gente tem aqui. Vamos ver se a gente consegue ver bem. O que fica melhor para ver? Inverno aqui em cima e verão. Então a gente está falando de cores frias. No inverno a gente está falando de alto contraste. Eu, por exemplo, sou uma mulher inverno. Então eu tenho essa pele leitosa, assim. Se eu não passar um blush, gente, fica triste. Eu sou branca, leitosa, eu não tenho uma corzinha natural. Eu não tenho nada de douradinho em mim, eu não tenho fundo amarelo. O meu fundo de pele é rosado.
Então eu tenho essa pele muito branca e esse cabelo preto, olho preto, né? Esse alto contraste de inverno. Então as melhores cores pra mim, ó, são essas de cima aqui, tá vendo? Então são os frios, são os roxos, os azuis, preto, branco, cinzas, toda a gama de rosa, de vinho, tá vendo? Que são cores consideradas frias. E o verão são mulheres que também têm a pele, a gente vai estudar isso amanhã eu vou estudar bastante sobre pele quente e pele fria para ajudar vocês a identificarem, tá? De vocês. Mas assim, no verão, são mulheres que têm a pele fria como a minha, assim, que é mais clarinha, só que não tem essa profundidade que eu tenho. Não tem esse cabelo preto, esse olho preto, não tem isso. Então é um cabelo mais um castanho claro, um olho mel, uma sobrancelha mais clara, ou então uma mulher mais loura, né? Então aqui, ó. Então são cores frias e um pouco mais claras. Então como é que a gente define isso? Cartela de inverno são cores frias e um pouco mais escuras. Lembra aquele alto contraste de um dia de inverno? Pensa numa situação, numa cena de esqui, assim, né? Como é que chama aquilo? Estação de esqui. Pensa numa estação de esqui, esse alto contraste. E embaixo são cores que também são frias, mas são mais claras. Aqui tá o tom pastel, né? Que tem adição de branco, tem umas cores mais clarinhas. Então essas são as duas cartelas do inverno, assim, as duas cartelas frias, inverno e verão, tá? Depois disso, a gente tem as cartelas de cores quentes, que são para as mulheres que têm esse fundo de pele mais douradinho. Então, a gente tem o outono e a primavera. Então, vamos lá. Ó que bonito, gente. Aqui, quando a gente pensa aqui, ó, só de ver a cartela de outono, o que a gente está vendo aqui? Meu negócio tá... Deixa eu ver, melhorou? Para ver? Deixa eu tirar aqui só para a gente ver. Pronto. Então aqui, ó, quando a gente olha para essa cartela, a gente não consegue ver aqui a paisagem do outono. A gente não consegue pensar naquele outono europeu, não é? Numa noite assim, Thanksgiving, né, nos Estados Unidos, dia de ação de graça com a abóbora, com as árvores. Então o outono tem essa coloração aqui. E algumas mulheres se assemelham a essa coloração e vão ficar bonitas com essa cartela. Olha a diferença entre a cartela do inverno e a cartela do outono. Olha que diferente. Não tem nada que ver uma cartela com a outra, elas são muito diferentes mesmo. E os verde... pele oliva não vou entrar nisso agora, gente, senão é muito complicado, tá? Hoje é só um pouquinho sobre o método sazonal, introdução. Então aqui, ó, é bem diferente. Uma é bem quente, são cores quentes, né? E o que é uma cor quente? É uma cor que dá uma sensação ótica de calor. Quando a gente olha para o sol, a gente vê amarelo, vermelho, laranja, a gente vê essas cores, dá uma sensação ótica de calor. Quando a gente pensa no mar, a gente pensa em azul, não é isso? A gente pensa em branco, a gente pensa em cinza, a gente pensa num dia nublado, assim. Então, essas cores, né? O azul, ele dá uma sensação ótica de frio, tá? Mais fria do que as cores quentes. Por isso que a gente fala de cores quentes e cores frias. Então tá aqui, ó, as duas cartelas. E aí a outra cartela quente é a cartela da primavera, que aí são cores também quentes, ó, a gente também vê os laranjas, os amarelos, os azuis turquesas. Você vê que é um verde já com um pouco de fundo amarelo misturado, né? São as cores predominantemente quentes, mas elas são mais intensas, elas são mais saturadas, tá vendo? Elas são mais vivas, mais alegres do que a cartela de outono. Deixa eu ver aqui, melhorou para ver? Fico com medo do reflexo aqui, ó. Tá vendo? Então você tem essas duas cartelas. E aí é bem diferente. Se você pega o verão e a primavera, olha a diferença das cartelas, gente. Eu tenho medo aqui do reflexo. Pronto. Ó a diferença das cartelas da primavera e do verão. Então o verão são cores frias e claras e a primavera cores quentes e claras. E o inverno, cores frias e escuras. E o outono também, cores frias e mais escuras do que as da primavera e do verão. Então, assim, isso aqui é o princípio básico, tá? É o princípio básico. Então, uma mulher, por exemplo, como eu, que tem a pele muito fria, muito abatida, muito pálida, assim, eu fico bem com essas cores, ó. Com cores que têm essas características minhas de fundo de pele mais rosado. Se eu jogo uma cartela da primavera, fica demais pra mim, ó. Não harmoniza, tá vendo? O que vocês acham? Escreve aí pra mim. Eu combino mais com essa ou eu combino mais com essa? Né? Existe uma gama de cores. A cartela de cores, na verdade, ela é uma referência, né? Então aqui eu tenho alguns tons de azul. Eu posso muito mais do que isso. Então o método sazonal, quando você faz um teste de cores, quando você estuda coloração pessoal, você vai entender quais são as características do seu tipo de pele, quais são as características do seu olho, né? Dos seus olhos, de
de todos os seus traços, e aí você vai encontrar uma gama de cores para te dar uma referência do que fica bom para você. Então, por exemplo, o azul, existem 115 tons de azul. Aqui tem menos, aqui tem, sei lá, 5 tons de azul, 6 tons de azul. Eu posso mais do que isso. Então a cartela é para eu entender qual é o tom de azul que é o correto para mim. E uma vez que eu entendo, eu nem preciso mais da cartela. Só de chegar numa loja eu já sei o que é bom e o que não é para mim. Entendeu? Então é uma referência. Então o método sazonal é isso. Ele te traz essa relação, ele faz essa relação entre a mulher e a paisagem sazonal, e aí ele define uma gama de cartelas, né? São 12, eu trabalho com 12 cartelas, então são 3 tipos de inverno, 3 tipos de verão, 3 tipos de outono e 3 de primavera, porque existem diferenças na nossa coloração humana, né? E eu acho que de tudo que eu estudei, as 12 cartelas são muito, muito precisas, é muito fácil de você trabalhar com as 12. Então, estudando com as 12, você consegue encaixar. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui. Ah, minhas alunas aqui lindas do Color Lifting. Sem dúvida, a de inverno puro, né? Só de olhar a gente já percebe o que fica melhor pra gente. Então, por exemplo, assim, ó, essa blusa que eu tô usando aqui é uma blusa menta. Ela tá na minha cartela de inverno, mas eu acho ela clara, muito, muito clarinha pra mim, porque eu tenho profundidade, eu tenho cabelo escuro, né, eu tenho olho escuro. Então o que eu faço? Eu dou sempre uma balanceada. Joguei um colar preto pra harmonizar com o cabelo, botei um batom mais intenso na minha cartela, entendeu? Pra eu não ficar apagada. Então o legal de você estudar o método sazonal e você conhecer o método sazonal é que você ganha realmente uma série de instrumentos e ferramentas para você começar a adequar toda a sua imagem. Então você vai adequar não só a cor de cabelo, mas toda a sua maquiagem, todos os seus acessórios, seus brincos, seus anéis, suas blusas, seus lenços, tudo, gente, absolutamente tudo. A maquiagem mesmo, a base, qual o fundo de base. Então, se você tem a pele fria, por exemplo, que é mais rosada, a base mais adequada para você que tem um fundo mais rosado. Se você tem uma pele um pouco mais dourada, mais bronze, uma base com fundo amarelado vai ficar melhor para você. Então tudo isso o método sazonal te traz, ele te dá uma segurança na hora de você começar a melhorar a sua imagem. E o que acontece assim? Uma das coisas que mais me atraíram no método sazonal, que eu fiquei mais encantada, é o seguinte: quando... como é que é? Tá me perguntando sobre as cartelas das mulheres de outono e primavera. Eu vou falar sobre isso na semana que vem. A semana que vem eu vou falar sobre as 4 cartelas, tá? Na terça-feira eu vou falar só sobre inverno, depois só sobre outono, primavera e verão, tá bom? Gente, semana quarentena Color Project. São muitas aulas, são 12 aulas direto aqui que nós vamos fazer. 12? 12 aulas que nós vamos fazer direto até final de junho. Todos os dias, às 16 aqui, hein? Bom, e aí é o seguinte, o que eu achei assim mais fascinante nesse estudo do método sazonal? Quando eu comecei a estudar isso e tal, eu estava passando por um processo de mudança de carreira e assim, eu tinha engordado, eu já não tinha mais os 22 aninhos, né, nem os 30, né, a gente muda completamente. E eu tinha passado a minha vida inteira, gente, a minha vida inteira, né, eu já fui descobrir o método sazonal já perto dos 40 anos, né. Então, assim, eu tinha passado até então a minha vida inteira escolhendo a minha maquiagem, escolhendo a minha roupa, escolhendo meu cabelo, escolhendo tudo, baseado em outras mulheres que não tinham nada a ver comigo. Nunca tinha passado na minha cabeça que existiam pessoas assim, que existia mulher com pele quente, que existia mulher com pele fria. Para mim existiam vários tipos, para mim os tipos de pele eram assim, a branca, a negra, a amarela, a índia, a vermelha, para mim era assim. Então para mim, por exemplo, assim, se eu sou branca, então qualquer mulher branca eu posso imitar igual, ela também é branca, eu sou branca, então eu vou imitar o que ela tá fazendo. Eu não entendia que existiam brancas de pele quente, pele fria, negras de pele quente, pele fria, mulheres orientais de pele quente, pele fria. Eu não entendia isso, eu não tinha essa noção, nunca isso foi ensinado. Então eu copiava assim, aleatoriamente, aparecia lá. Eu lembro que eu era fã da Cindy Crawford. Gente, quantas milhões de vezes eu fui pro salão com a foto da Cindy Crawford? Quantas milhões de vezes? Eu achava as fotos mais incríveis lá, levava pro cabeleireiro e falava, olha, eu quero ficar assim. Mas, ó, moço, essa mecha aqui que eu quero da Cindy Crawford, entendeu? Ela sai um pouco mais daqui, ó, é aqui que eu quero. Gente, aí o homem fazia, o cabeleireiro era até bom, a culpa não era dele. Ele fazia um trabalho, o cabelo ficava idêntico da Cindy Crawford. Só que não combinava com a minha cara.
Não combinava com o meu tom de pele, não combinava com o meu cabelo, não combinava com nada, porque o meu cabelo era escuro, então tinha que acabar com o cabelo para ele chegar naquele tom, né, da Cindy Crawford, e tinha que botar lá 10 tons abaixo para ficar. Então, gente, assim, eu nunca cheguei, a gente fica sempre muito frustrado com a imagem, porque a gente tem ideais, a gente está sempre se inspirando em pessoas que não necessariamente têm a ver com a gente. São pessoas que não têm a nossa coloração, que não tem nada que ver. E quando você descobre o método sazonal, e você descobre a sua cartela, e você ganha o seu dossiê completo, com todas as mulheres que parecem com você, com todas as dicas de cabelo bom pra você, com todas as maquiagens, com todos os acessórios, com todos os metais, com tudo, você enlouquece. Você para de ficar olhando pro outro. Você começa a brincar ali dentro do seu dossiê. Pô, legal, eu tenho pele fria, minha cartela é essa, então o que vai ficar bom pra mim? Hoje eu quero comprar. Eu pegava a cartela e falava, essa cor aqui eu ainda não tenho, eu vou buscar uma cor igual a essa. E aí você sai desse negócio de comparação. Eu concordo com a Suzanne Cagle, eu acho que a gente já nasce perfeito. Eu acho que a natureza ela não erra nunca. Né? Gente, se você pega uma paisagem super selvagem, você vai para uma natureza que o homem nunca botou a mão, é maravilhoso. Não tem nada que você fale assim, nossa, aquilo ali, aquele verde ali não está combinando com aquele azul. Não existe, é perfeito. A harmonia cromática da natureza é perfeita. Você pega as aves, super coloridas, né? Você pega todos os animais, todos eles têm uma coloração perfeita. Quando a gente nasce, o bebezinho... Você já viu o bebê feio, gente? Você já viu o bebê que não combinava? Nossa, o cabelo dessa criança não combina com os olhos? Gente, não existe isso, não existe. Então a gente já nasce com essa harmonia. E a gente vai perdendo isso, porque a gente começa a se comparar, e aquela falta de, né, aquela inadequação. Eu não estou bonito o suficiente, o meu corpo não está bom o suficiente, eu não estou a minha pele, E aí você vai naquele processo de imitação e vai se perdendo. Então o método sazonal, ele te traz de volta, ele te chacoalha e fala, minha filha, você já é linda, você já nasceu linda desde criança. A beleza é uma herança sua, de natureza, de essência, acorda, wake up. Né? E aí te dá uma gama de cores que vai realçar, que vai valorizar, que fala, olha, é isso aqui. E aí eu lembro que quando eu descobri, fiz os testes e tudo mais, eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa, assim, eu tirei tudo, né, que estava errado, e hoje eu não tenho nenhuma peça no meu guarda-roupa que seja fora. E aprendi a combinar, então tem cores na minha cartela que são mais claras, mas aí eu acho que quando bota um acessório fica melhor, quando bota um brinco numa cor diferente fica melhor. Você começa a aprender a harmonizar toda a sua imagem, né, e eu acho que esse é o grande... pra mim isso é maravilhoso, gente. É a grande sacada, assim, no método sazonal. Gente, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos ver se eu consigo. Gente, eu vou ter que... Olha, a live de amanhã eu vou fazer de óculos, que aí eu leio o que vocês estão falando. Amo Mata Virgem, não é, menina? É maravilhoso. Alguém fez uma pergunta aqui. Eu tenho medo até de encostar no trem, né? O trem desabar aqui a live. Não vai, né, gente, acontecer isso? Só se eu botar ali no encerrar, não é isso? Deixe gravado. Minha querida, eu vou fazer de tudo para conseguir deixar gravado. Eu nunca nem abri a live aqui, eu vou fazer de tudo, prometo. Gente, assim, meu Deus, o que eu fiz aqui? Já fiz besteira. Meu Deus. Meu Deus. Pronto, voltei. Já pensei coisa errada. Gente, assim, eu vou abrir aqui alguém para fazer pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o método sazonal? Alguém quer fazer? Alguém quer entrar para falar comigo ao vivo aqui? Vocês têm que me mandar o convite para eu aceitar, porque eu não sei nem mexer. Vamos lá. Eu derrubei os negócios aqui. Alguém quer entrar? Quem tá aí para fazer uma pergunta aqui sobre o método sazonal ao vivo? Eu vou abrir todo dia, gente. Se tiver gente aí querendo conversar, a gente vai conversar. Eu só não sei fazer nada aqui. Você tem que me mandar e eu aceito o convite, porque eu não sei nem convidar. Tem alguém aí? Cadê a Valentina? A Valentina tá aí ainda? Valentina, manda aqui um convite para mim. Manda uma solicitação. Acho que é a solicitação que manda, não é isso? Para participar da live? Manda aí, gente. Manda aí pra gente conversar, pra vocês fazerem pergunta ao vivo e a cores. Gente, então assim, eu acho que essa é a base do método sazonal, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês me falem. Eu quero fazer lives assim, não muito longas, porque todo dia, às 4 horas, né? Pra não ficar uma coisa, lives de 1 hora, 2 horas, ninguém merece. Até porque acho que não salva aqui, né? Já me avisaram pra eu controlar minha língua, né? Não falar muito no Instagram, senão fico sem a live. Então, assim, eu acho que o mais importante é vocês entenderem que esse método, ele surgiu, né, nos anos 20. O primeiro foi o Item, que descobriu isso, que era um professor da escola de Bauhaus.
Depois isso foi desenvolvido pela Suzanne Cagle, que ela percebeu, né, que as pessoas tinham essas características de cores parecidas com a paisagem sazonal. A Carol Jackson minimizou isso, trouxe para 4 estações. Aí depois, na década de 90, porque ela lançou o livro Color Me Beautiful. Depois teve uma, acho que é Spillane, a Marianne Spillane, acho que é o nome dela. Acho que eu até tinha anotado isso, vamos ver. Eu acho que é isso. Mary Spillane. Até tem um livro dela muito bom. Lançaram outros livros também chamados Color Me Beautiful, mas já não era da Carol Jackson. E aí a Mary Spillane, ela abriu na década de 90 as 12 estações, que eu acho que é uma classificação bem legal. Eu não sigo à risca, né? Por exemplo, no livro do Color Me Beautiful, se você olhar, uma mulher como eu, assim, muito branca, com cabelo muito preto, é considerada inverno escuro. Eu não acho que eu acho que o inverno puro já tá bom, né? E para ser inverno puro como eu, por exemplo, só de cabelo branco, tem que ter cabelo branco ou cabelo grisalho, senão não é. Então tem umas coisas assim que eu, com a minha experiência, com toda a quantidade de mulheres que eu já atendi, né? Gente, hoje, sem brincadeira, eu já atendi quase 1.000 mulheres, eu já tô em mais de 800 mulheres. Quando eu fiz o curso, quando eu abri o Color Lifting, eu já tinha atendido 100 mulheres. Depois eu já tenho dentro do curso 300 mulheres que eu atendi lá, mais as amigas, né? Porque dentro do curso tinha lá um programa, elas mandavam foto da mãe, foto do primo, do irmão, do filho, né? Então eu já devo ter atendido mais do que isso aí, eu devo ter analisado quase 1.000 tipos de pele, é muita coisa. Então a gente vai criando o nosso próprio olhar, você vai afinando o seu olhar, você vai fazendo eu faço muitos testes, né? Então eu vou trabalhando dessa forma. Gente, tem gente aqui, vamos lá, eu não sei fazer. Valentina, vamos lá, Valentina? Não sei fazer. Meu pai. Valentina, você tá online? Vamos lá, Valentina. Aguardando Valentina, vamos lá. Oi, Tamara! Eu vou ter que tirar o microfone, senão não escuta a Valentina. Peraí, calma, vamos desconectar o trem aqui. Tá me ouvindo? Desconectei tudo, vocês estão me ouvindo agora? Agora não tem mais áudio chique, hein? Desconectei tudo, todo o trem aqui agora. Não, tô ouvindo. Ah? Tô ouvindo também. Tô. Gente, a Valentina é da minha primeira turma! Primeira turma de 2018! Que legal! Sou apaixonada por esse curso, sou apaixonada. Não, a Valentina pra mim, assim, foi um divisor de águas de tudo na minha vida. Para mim, assim, o melhor curso que eu poderia me colocar para mudar, fazer uma mudança de vida e também da forma de me enxergar, foi esse curso que você lançou naquela época que eu fiz e que desde então eu venho sempre acompanhando. E eu já te falei, né, que eu tenho vontade de refazer para me manter sempre mais atualizada e fazer o próximo que você já lançou. Então eu estou me programando para fazer tudo junto. Porque eu quero entrar no mercado. Eu quero entrar no mercado assim, bombando. Gente, e tem aquela. Fala. E tem aquela questão também, Tamara, porque durante o tempo que eu fiz o teu curso pra cá, muitas coisas em mim mudaram, que é a questão dos meus cabelos brancos, que eu estou deixando eles ficarem brancos. Então, eu estou observando essas mudanças e tem aquela questão da gente ir mudando aquela nuance das cores, né? Tipo, vai suavizando um pouquinho à medida que o cabelo vai ficando mais acinzentado. Isso tudo são percepções, são pequenos detalhes que antes de fazer o curso eu jamais teria. E agora eu já tenho essa percepção. Eu disse, aqui eu tenho que começar a suavizar um pouquinho, porque o meu cabelo já não está mais tão escuro como está o teu, porque o meu era assim. Agora ele já está mais acinzentado, não sei se dá para ver, mas eu já tenho bastante branquinho aqui, ó. Então, está mudando. Não, assim, é muito legal, porque o que acontece com o método sazonal? A cartela, o subtom de pele, ele não muda nunca. Se você é fria, você vai continuar fria. Mas, às vezes, a cartela muda, né? Às vezes, dentro mesmo da sua... Por exemplo, você pode ser... Se você tem a pele fria, você pode ser inverno ou verão. Dependendo da idade, você sai do inverno e vira verão. Fica melhor com as cores suaves. Porque a nossa coloração muda natural, né? O cabelo fica mais claro, a pele perde o viço, os olhos às vezes ficam, né, com menos viço. E aí você harmoniza melhor com outro tipo de cartela. É o caso, por exemplo, da rainha da Inglaterra, da Elizabeth. Você pega ela lá no começo, quando ela era jovem, ela era inverno, né? Inverno brilhante.
Hoje ela virou puro, ela não aguenta mais. Se botar um trem. Você vê que eles botam aquelas cores neon nela para não perder ela na multidão, né? Não porque fica bom pra É só ela. para não perder ela. Então, mas a gente não percebe mesmo, Valentina. A gente não nota. Na verdade, assim, eu acho que a coloração pessoal ela transforma mesmo, né? Ela resgata a nossa autoestima e transforma nossa visão de mundo, na verdade. Sim, bastante. É como se você estivesse se redescobrindo. E eu passei a valorizar mais toda a questão natural da minha existência. Tipo assim, essa minha cara, a cor natural do meu cabelo. E eu comecei a harmonizar com as cores da minha cartela e fui percebendo que realmente as coisas que eu fazia, elas me envelheciam mais. Por exemplo, uma vez eu coloquei um batom que era mais um vermelho quente, com um colar que era dourado e uma blusa que ela tinha uns tons, assim, um creme mais queimado, com marrom. E naquele dia eu me olhei e falei, meu, eu tô muito velha, eu tô parecendo velha, acabada. Tudo bem que eu tava envelhecendo mesmo, mas assim, né? Não Não, precisava tanto, né? Naquele dia. Aí, após o meio-dia, eu decidi trocar tudo. Daí eu botei uma blusa escura, preta, porque o preto para nós ele cabe bem, né? E um casaco verde, um verde mais frio, e um detalhe cromado, um colar cromado e um batom rosadinho, assim. Parecia que eu era outra pessoa. não, Assim, foi uma mudança absurda. Eu me senti mais jovem quando eu mudei tudo isso. você sabe, gente, eu vou contar uma coisa para vocês aqui que vocês não vão acreditar. Quando eu lancei o curso, eu fazia uma propaganda, eu falava, olha, gente, a coloração pessoal rejuvenesce até 10 anos a mulher. Vocês acreditam que o Facebook fechou a minha conta? Eu perdi uma conta, eu recebi uma denúncia, alguém denunciou que era um absurdo. A única coisa que rejuvenesce é estética, é procedimento, é plástica. Que eu nunca É o podia falar. botox. Eu tive que tirar essa frase. Gente, isso é sério. Eu tive que tirar essa frase de todos os meus canais assim de venda do curso. Não pude mais anunciar isso, né? E era Nossa. verdade. Eu estava falando. Aquilo não era marketing, era verdade. E assim, a gente vê lá dentro do curso, na Valentina, quantas alunas que a gente vê. Às vezes até mais de 10 anos que rejuvenesce, até mais de 10 anos. Só com as Mas muda tudo. Não, e o principal, a questão do cabelo, porque eu vejo assim, eu tenho amigas que elas têm pele fria como a minha, e elas pintam em tons assim, aquele loiro quente. E eu olho assim, eu percebo que é muito gritante essa diferença. Aí eu às vezes eu falo, pô, pinta numa cor assim um pouco mais fria, para você vai realçar mais. Eu já dei dicas para outras amigas que eu também percebi que elas nas fotos colocavam cores que não tinham nada a ver e ficavam mais sobrecarregadas. Às vezes eu faço assim por carinho mesmo a elas, eu dou essas dicas, né? E quando elas seguem e depois elas postam uma outra foto, eu vejo a diferença. É muito gritante assim a diferença. Maquiagem é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Os acessórios, né? Que as pessoas erram, às vezes elas usam muito. Quem tem a pele quente quer botar um cromadão e tu percebe que aquilo fica gritando, principalmente se é no pescoço, parece que tá cortando a pessoa, ou as cores mesmo erradas, muito perto do rosto. E é aquilo que eu falei assim, você pode usar todas as cores, porque às vezes, mas eu amo laranja, eu sou pele fria, mas eu amo laranja. Você pode usar, bota num sapato, numa bolsa, né, em um outro acessório que não vai influenciar no teu rosto, que é o principal, né, Tamara? E para mim, assim, eu fico feliz quando eu consigo perceber esses detalhes, sabe? Que a nossa visão fica, né? E eu observo a natureza, eu começo a enxergar as cores da natureza, eu começo a trazer isso para dentro das cartelas. Falei, realmente, isso aqui é frio, isso aqui é quente, e é muito divertido. incrível, é incrível. É, assim, eu acho que faz uma diferença tremenda. Você tem que acertar os metais, né? Você tem que acertar tudo, senão não É, combina, envelhece demais. A gente tem que realmente fazer interessa. essa diferença mesmo. Ai, que bom, Valentina. Com certeza. Gente, assim, ó, a Valentina tá comigo já tem 2 anos, né? Acho que 2 anos, não sei. É, é, é. A vez que eu escuto a voz dela assim comigo conversando, primeira vez que a gente conversa, né? A gente no curso é tudo muito. Primeira, Tudo. a primeira vez.
Algumas vezes pelo Messenger, né, que a gente falou também. Ah, que bom, que Mas eu tô bom. louca para de repente ter um evento aí que todas possam participar para a gente se encontrar ao vivo e a cores, vai ser muito legal. Tava marcado para 2020, mas agora com a pandemia, acho que só, É, sei lá quando. A gente estava com esse projeto de fazer no final do ano o encontro aham. com todas as alunas do Color Lift aqui em Santos. Eu fui ver tudo, gente, estava tudo organizado, hotel, o lugar, estava tudo já desde 2019, mas eu tive que abortar o projeto aí com a pandemia, infelizmente. Na verdade, todo mundo mudou várias coisas, né? Eu também tive que segurar até essa questão da minha mudança de transição de carreira, eu também tive que dar uma paradinha. Aí, para piorar, ainda fiquei sem computador, todo o meu curso está lá dentro. Eu falei, gente, vou Meu infartar. Meu pai, eu lembro. Eu tô passando, assim, o Color Lifting tá passando por uma mudança. A gente até vai tirar o site do ar hoje e eu tô regravando o curso inteirinho. Quem já fez, gente, minhas alunas estão assistindo aqui. Ai, Tamara, mas e agora? Gente, quem já fez não precisa fazer de novo. Vai pro clube, porque o clube é bem avançado, tem tudo lá. Vai pro clube, tá? Eu tô refazendo, porque assim, primeiro que já são 2 anos de estudo, a gente vai refinando, né? E eu, na verdade, estou querendo lapidar o curso, assim, tirar. Tem coisas que eu acho que já não precisa mais, eu acho que tem muita informação. Nossa Senhora, aquele curso, pelo amor de Deus, a pessoa tem que tirar. Nossa Senhora, né? É muita coisa, né? Sei lá, acho que são mais de 80 Ai, mas anos. eu amo, Tamara. Assim, se eu pudesse, eu ficaria eternamente estudando. 80 aulas, às vezes não dá, não dá. Então eu estou fazendo umas mudanças aí para o segundo semestre. Para julho, já para julho. A próxima turma já vai pegar a versão 2.0 do Color Lifting, que a gente vai lançar em julho. Ai, que show, que show. Você Que vai gostar. bom. Sim, vai pro clube Ah, eu vou mesmo. que tá legal. Valentina, ó, você tá linda. Beijo grande. Ah, Obrigada. Valentina, antes de você sair, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu lembro, eu ia te perguntar, eu acabei esquecendo, agora lembrei, né? A pessoa velha, ela vai e vem, assim. Mas olha só, Aham. eu lembro que você, quando entrou no curso, a sua cartela estava errada, não era isso? Sim, uma vez, olha, esse é o perigo, tá? Que eu percebo muito. Fizeram um teste online para mim e deu que eu era outono, eu era da cartela outono. Mas eu olhava para aquilo e achava tudo muito esquisito, sabe? Aí quando eu entrei para o curso, que eu comecei a estudar, eu falei, gente, isso aqui tá muito errado, né? Eu não tenho nada a ver com outono, realmente a minha intuição, eu já usava muito azul, eu já usava muito preto, eu sempre gostei dessas cores frias, os tons rosados, automaticamente eu já, e sempre preferi o cromado, nunca gostei do dourado, olha só que interessante. Então, a minha percepção, a minha intuição já me levava para as coisas certas, mas sem aquele aprimoramento, né, que o curso dá, aquele olhar mais certeiro, né? E foi um grande equívoco aquela análise que fizeram, então por isso que eu digo, as pessoas me pedem, tu faz para mim a minha avaliação online? Não faço, gente. Eu não faço, eu posso até perceber o que é, tipo, a gente já consegue identificar o que é pele quente e o que é pele fria, mas eu não vou ficar fazendo avaliações assim à distância, porque é um risco, né? Você vê a pessoa ao vivo e vê a pessoa por uma foto. Às Gente, vezes na assim, foto tem uma luz interferindo, né? Então muda tudo. você, por exemplo, olha, a Valentina, gente, se vocês virem, se vocês forem lá no Instagram da Valentina, a Valentina, ela é leitosa igual a mim. Se você. É, Eu tô vendo você aqui agora, aqui nessa luz que você está parece um outono, parece eu que você pareço, está dourada. mas é por causa da luz que é um pouco amarela, mas eu sou branca. Ela, se vocês forem no Instagram dela e ver as fotos, ela é leitosa igual a mim. Ela é super fria. Super fria. E É, quando ela tava com tudo dourado, né? Você usava um azul que era do outono, colar que era é, né? E por que? é. Eu Olha que interessante. misturava muito. Olha que interessante. O item, lá na escola de Bauhaus, quando ele fez esse exercício com os alunos, ele já identificou que a gente sabia, naturalmente, intuitivamente, a gente já escolhia as melhores cores, né? Aí o Sim. que acontece? Ela já era um caso aí ela já estava aí comprovando, validando a teoria do item. Mas aí faz um teste, a gente gera autoridade, que não, fiz com uma profissional, né? E tal. Então eu vou mudar, porque isso tá errado, porque eu não sei, né?
Então, não é verdade? Aí a gente abre mão da É, nossa intuição. Assim, é muito complicado fazer o teste online. Eu não recomendo para ninguém o teste online, porque a diferença da luz é enorme, gente, é muito grande. Tem muita muito. interferência. Ó, tem várias. Primeiro, porque a interferência, a gente geralmente faz a foto pelo celular. Já tem a interferência do seu celular. Aí você vai mandar aquela foto que Exato. já está errada, que já não está com a temperatura certa, você vai mandar ela para uma analista de cores, que vai abrir num Uhum. computador, você não tem ideia de como é que está carregado lá. Se ela está vendo a cor que você mandou. Às vezes ela não está vendo nem a cor que você mandou. Porque já é Muda diferente, tudo. né? E aí, gente, assim, não tem como. Você só consegue fazer o teste certinho e você definir certinho ao vivo. Eu sempre falo para as minhas alunas, a Valentina está aqui de prova, que para uma pessoa que faz a formação, só de você olhar a pessoa, você já sabe qual é a cartela dela, ao vivo. Ao vivo. É verdade ou não é, Uhum. Valentina? É verdade. Só de Sim, você olhar, a pessoa entrou na sua casa pela primeira vez na vida. Só de você olhar, você já define na hora qual é a cartela dela. O já método sabe. Savanagem, ele é super preciso. Infelizmente, eu não sei porquê, aqui no Brasil tem muita. Às vezes você pega a pessoa, duas pessoas com características iguais e uma primavera e um outono, por exemplo. Eu não sei de onde Uhum. tiram, tá? Mas tem. Então, assim, você ao vivo vê, mas você precisa da luz natural para você interpretar isso. Você não consegue fazer isso numa foto, né? É Exato. impossível fazer isso numa foto. E outra coisa, Tamara, uma coisa que eu percebo também é que eu acho que na ânsia de entregar um resultado, eu vejo algumas consultoras, acho que elas ficam nervosas e com medo de falar alguma coisa assim, elas já lançam, a tua cartela é essa. Eu já peguei pessoas que falaram, fulano é cartela tal. E aí eu olhava e falei, cara, não é, tipo, ela é como eu, tipo, como é que ela pode ser quente se ela tem as mesmas características que a minha, ela é fria, ela é inverno também. E aí, quando a pessoa colocava roupas quentes e frias, tu já via a diferença. Então, assim, o principal, não tenha pressa de dar o resultado. Tire quantas provas for necessárias, mas entregue exatamente aquilo que é. Para você não correr o risco de depois alguém olha, não, aquela coisa lá foi feita errada, a tua cartela não é essa, porque daí isso vai passando de um para o outro, né? É um problema. Mas isso é uma coisa assim, é uma questão de feeling também, né? De você estar bem antenado. De feeling e de compromisso com o seu trabalho também, né? Um comprometimento. Exato. Gente, assim, eu É, sempre falo para as minhas alunas, né? Quando a gente tem aulas fechadas e tal, falo, gente, errar não é problema. Eu já cometi milhares de erros de cartela quando eu comecei. Vários erros de cartela. Primeiro porque eu fiz os cursos aqui, era uma coisa meio complicada, pele neutra e não sei o quê, enfim, era um negócio meio confuso, assim, não tinha uma classificação exata, né? Então eu cometi vários erros. Até hoje eu falo isso, gente. Olha, eu falo isso desde o ano passado e tem gente que fala, mas ainda hoje, até hoje eu ainda ligo para cliente para consertar a cartela. Até hoje. Quando eu vejo alguém assim, eu falo, atendi essa moça, será que eu consertei a cartela dela? Aí eu entro em contato, sabe? Então, assim, hoje para mim, exato. hoje eu tenho uma classificação muito precisa. Hoje eu não erro mais, não tem mais como errar. Hoje você olha, você vê, né? Mas no começo eu tinha essa insegurança. E eu acho que não tem problema nenhum você errar, desde que você erre tentando acertar mesmo. Não erra por errar igual a Valentina fez. Eu vou dar aqui qualquer cartela para poder mostrar que eu sei, para poder, né? Então, assim, Sim. eu sempre falo para as minhas alunas lá dentro, eu falo, olha, se você tiver em dúvida, liga para a cliente, fala assim, ó, faz o teste, fala, olha, agora eu vou analisar, fiz umas fotos, eu vou analisar com calma, vou estudar e amanhã eu te passo o resultado. Para você não sair com o negócio ali mal. Isso, mas é exatamente isso, não tenha pressa de dar o resultado, né? Tem que ter certeza para dar realmente aquilo que a pessoa é, porque aí ela já vai perceber a diferença nela quando você acerta, ela já percebe com as mudanças, ela já vai perceber que aquilo é o que combina com ela, né? No dia a dia a gente vê essa mudança na gente. Então, assim, não ter pressa, é a gente saber, é como degustar um vinho, né? Você não tem que ter pressa. Vai saboreando todo o processo, saboreia esse processo com a tua cliente, vai, né, degustando aos pouquinhos até entregar o resultado. E esse é o grande barato do color lifting. A gente pega todos os detalhes, e aí a gente só joga lá, sabe? E aí você tem o resultado. Ai, que bom, Valentina, sua linda, gente.
Eu tô até emocionada mesmo, de verdade, tá falando. O máximo, assim, primeiro dia, primeira vez que eu abro o Instagram aqui para fazer isso, porque às vezes eu boto no IGTV, mas eu gravo antes e depois carrego. Primeira vez que eu abro ao vivo aqui. É, Muito legal. que bom. É a minha primeira, né, aluna da primeira turma do Color Lifting. Muito legal, gente. Olha, beijo, E é gratidão. uma honra. Gratidão Obrigada, gratidão. por tudo. Gosto muito de você mesmo. Quero que você seja muito feliz. Também, Gratidão nos próximos cursos. também, Tamara. Um beijo, Você amor. sabe que eu te admiro pra caramba. Um beijo grande. Um beijo. Tchau. Agora eu não sei como é que você Tchau, sai, como é que pessoal. não tem nada, hein? Me ajuda, hein? Ai, eu dou um jeito. Ah, eu não sei nem sair. Deixa eu ver que horas são. Gente, olha, eu vou ter que encerrar porque faltam 5 minutos, aí depois não grava, não é isso? É, Eu acho que é. Então vamos encerrar nós duas juntas ao vivo aqui já? vamos. Vamos Ó, lá. gente, assim, um beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje, né? Ao vivão aqui. E amanhã a gente vai estar falando de pele quente e pele fria. Eu vou dar várias dicas para vocês como definir. Aliás, estudos novos meus, eu vou estar falando aqui coisas para vocês para ajudar a facilitar. E aí a gente se encontra amanhã às 4 da tarde aqui no Quarentena Color Project. Tá bom? Agora eu vou tentar Estaremos aqui. deixar gravado, Valentina, vamos lá. Agora é só encerrar Beijo. e aí eles vão avisar para mim que eu tenho que... Vai me dar opção? Eu acho que é isso. Vamos tentar, vamos lá. Gente, ó, beijo, Valentina. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, Tamara. Um beijo. Ok. Encerrar vídeo.